Olá a todos, sejam bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse telecurso Otaku. Eu sou o Gimel e o nosso assunto de hoje é Gantz de novo, né? Se você não manja nada desse mangá, então assiste o meu primeiro vídeo que ele dá o contexto suficiente para você entender o que vai acontecer aqui. Hoje a gente vai investigar os maiores mistérios do Gantz, que ninguém fala sobre por medo de se queimar, porque o negócio é bugante. Então a gente vai acompanhar a jornada desse cara aqui, que é o Seiichi Kikuchi, que é um repórter de, basicamente, fenômenos paranormais, né? Essa, tipo, revista UFO da vida, tá ligado? Mas antes da gente ir pro Kikuchi, vou voltar nessa cena. Eu mostrei essa cena no meu primeiro vídeo, mas eu vou mostrar um pouco além do que eu tinha mostrado antes, para explicar um conceito aqui que é o koan, né? O que é um koan. Então vamos lá. O que acontece? Voltou o Nurari-Hyon com a cabeça do Oka numa mão e ele vai lá e coloca a unha na testa do Kato, assim. E eles tinham feito um plano que implicava cada um se posicionar em um ponto. E o Kato precisava ganhar um pouco de tempo. E aí, para ganhar tempo, mas também por ser uma dúvida genuína dele, ele resolve trocar ideia com o Nurari-Hyon, né? Aí ele fala: espere um pouco, eu quero te fazer uma pergunta. Diga-me, por que estamos aqui? Por que temos que matar caras como você? Pra quem não tá lembrado, o Gantz ele não explica. Ah, matem isso aqui porque ele é do mal. Não, eles vão sem contexto. Então eles não sabem se eles são os heróis ou os vilões da história. Não nesse momento. E aí o bicho fala: essa é sua pergunta? É isso que quer saber então? Você não sabe? Nenhum de nós quer isso, nenhum. Fufufu, fufufu. Você sente a presença de Deus? Respondendo uma pergunta com outra. Esse capítulo chama Questionando o Questionador, tá ligado? Se Deus é como o humano, ou que outra forma ele tem? Eu não sei, na verdade, eu nunca pensei nisso. Deus é um ser de absoluto poder. Está tentando me dizer que você é Deus? Esse mundo é produto desse poder. Não estou entendendo. Pense nisso como um desastre inesperado. Não há nada que você possa fazer a não ser desistir. Aqui no inglês ele fala: pense nisso como um ato de Deus, tá ligado? E o que acontece? Vocês entenderam exatamente o que rolou aqui? É um diálogo que não faz completo sentido, lógico, assim. E muita gente interpretou que o bicho tava só falando assim: não, eu sou muito poderoso, então eu sou Deus, tá ligado? Mas, de verdade, não dá pra cravar essa conclusão. Eu interpreto como muito mais plausível ele dizendo algo na linha de: não compete a nós fazer esse tipo de pergunta. A força que colocou a gente pra lutar um contra o outro é um poder absoluto. Então não tem nada que a gente possa fazer a não ser lutar, tá ligado? E algo como um destino inexorável, tá ligado? Eu acho que essa interpretação faz mais sentido. Mas de toda forma, o negócio não fecha a lógica. Então, esse diálogo deles é um koan. O que é um koan? Um koan é tipo uma narrativa, um diálogo, uma frase, uma pergunta, uma afirmação que tem aspectos que são inacessíveis à razão. É um conceito do budismo zen, né? O objetivo dele seria: o praticante medita nessa frase, nesse diálogo, enfim, no koan, e por ser um algo que vai além do que as palavras podem expressar, ele pode atingir a iluminação meditando nisso, entendeu? Então, esse mangá ele é repleto dos koans, repleto desse tipo de situação que não fecha a lógica, tá ligado? Então, para mostrar uns exemplos para vocês. Nessa capa aqui: todos aqueles afligidos com a doença que nós chamamos de vida
vão morrer eventualmente. Ou aqui. Muito foda essa capa, inclusive. Aí, possuída pelo vazio, a realidade escorrega para longe. E aí tem umas frases que elas fazem sentido, mas que, mesmo assim, elas podem ser objeto de meditação. Então, dá para expandir um pouco o termo para isso. Por exemplo, a vida diária é infinitamente barulhenta e falsa, fake. Essa ideia aqui, né, da vida diária das pessoas ser algo falso, está presente na obra inteira de Gantz. Mas no final isso aqui explode, né? Porque acontece a catástrofe, que é uma invasão alienígena de uma civilização inteira e que submete a humanidade aos maiores horrores, tá ligado? Todos os humanos. E a humanidade é despida de toda a dignidade que ela achou que tinha. E aí realmente a vida humana que a gente conhecia, ela fica parecendo como se tivesse sido uma brincadeira boba, tá ligado? Por exemplo, a gente tem essa frase aqui que ela é muito certeira quando você tá lendo. Os raios da manhã, que costumavam carregar significado, agora perderam toda a sua substância. A catástrofe em si, ela é um grande objeto de meditação, tá ligado? Mas agora vamos direto pro Kikuchi aqui. A primeira aparição dele é questionando o Kurono, tá ligado? Ele vai atrás do Kurono ver se eles podem trocar uma ideia. O que acontece? Quando um participante do Gantz está numa missão, ele é colocado em uma outra frequência, como se fosse uma frequência de rádio mesmo, que ele fica invisível para as pessoas comuns. E os ETs também, eles ficam nessa outra frequência. Então, ninguém vê eles, e nem os ETs. As pessoas só veem se ocorre destruição na cidade, as pessoas só vê as coisas quebrando, tá ligado? Só que tem uma missão que essas regras mudam e eles ficam visíveis para todo mundo. E aí o Kikuchi ele conseguiu imagens que mostram o rosto do pessoal, que não foram divulgadas a público, né? E o Kikuchi também tinha acesso ao blog do Nishi, que o Nishi deixou um blog em que em algum post ele escreveu o nome, Kurono Kei, né? E aí o repórter aqui, o Seiichi, ele vai direto, né, na casa do Kei atrás de informações. Só que depois dessa missão, que eu falei que eles ficaram visíveis, quando eles vencem, o time inteiro quase consegue fazer os 100 pontos. E aí eles escolhem, né, ressuscitar um pessoal. Só que quando chega na vez do Kurono de escolher fazer algo com os pontos dele, a galera fala assim, mano, você é o capitão da equipe e sem você, nenhum de nós teria chegado até aqui. Então a gente acha que você merece a liberdade, tá ligado? Você merece cair fora do Gantz. E tipo, é infernal o Gantz. Ele é o capitão, ele é foda, mas tipo, caralho, é bizarro, né, o Gantz. E aí ele escolhe isso mesmo, ele vaza fora. Tipo, eu vou adiantar que não dura muito tempo a liberdade do Kurono, né? Mas ele, quando você sai, você perde as memórias. As memórias suas são apagadas. Então o cara tá falando aqui e o Kurono tá totalmente boiando. Ele é só alguém que escreve pra uma revista suspeita sobre aliens, UFO, coisas inúteis. Mas por que ele quer me perguntar algo? Aí o cara até mostra pra ele aqui, ó. Esse é você, não? E tipo, o Kurono só vai ficando progressivamente mais bugado durante a conversa. Aí ele mostra também na Alemanha uma esfera negra que é um símbolo religioso, tá ligado? E aí, no final, o Kurono fala, olha, eu não estou sabendo de nada disso não, mas eu tô com amnésia. Tem várias coisas que eu não lembro. Então deve ter alguma relação, né? E aí o Kikuchi fala, mano, toma o meu número aí e vamos ficar em contato. E aí passam uns capítulos, o Kikuchi mostra ele num fórum da internet, ele consegue conversar com esse cara aqui que é o Sebastian, que é um alemão que se oferece para ser intérprete dele, para ele viajar para a Alemanha e eles ir atrás de respostas, né? Porque tá relacionado com a Alemanha o negócio. E aí eles vão e o Kikuchi encontra essa fábrica de Gantz.
Tem um quadro que fala assim, numerosas como as estrelas do céu. E, cara, isso aqui é um bagulho surpreendente, né? Porque uma esfera dessas é o que tá rodando a história inteira, né? E coloca a vida das pessoas de cabeça para baixo. E aí você vê que o negócio é produzido em massa. Aí uma coisa curiosa aqui que eu achei engraçado até, mas que é significativo, que ele manda as fotos pro Kurono, né? Aí a reação dele é: tem uma porrada de gigantes, como é que é uma fábrica? Então o negócio é produzido pelo homem mesmo. Ah, mas quer saber? Foda-se também, não importa mais. Já tá muito perto da catástrofe isso aqui. E aí, tipo, ainda na estadia dele na Alemanha, o Sebastian um dia liga pra ele e fala: cara, eu consegui marcar com o criador do Gantz. E aí eles vão lá, tá ligado? E aí o cara fala, né, que conta a história inteira. Ele era um empresário normal, a empresa dele tava falindo, ele tinha uma filha com deficiência mental, ela não fazia nada, só ficava de cama. E aí um dia a menina simplesmente começou a falar números aleatórios. E aí ele contratou matemáticos, a galera da criptografia, para ver se aquilo poderia fazer algum sentido. E aí desses números se extraiu a tecnologia do Gantz e ele começou a produzir. E tipo assim, as missões do Gantz, elas são transmitidas para os poderosos do mundo. O Gantz é um jogo transmitido, tá ligado? É como se fosse um reality show. Então o cara tá fazendo dinheiro com isso. E aí o repórter aqui fica até meio transtornado, tipo, por que você tá me passando todas essas informações? E aí o cara fala, porque não tem motivo pra escondê-las. Aí como é que eu coloco tudo isso num livro? Aí o cara dá risada e fala que chamou a CNN lá, chamou a BBC, e eles tiveram a mesma reação de, mano, não tem como publicar isso. Aí uma delas só disse que não ia publicar, a outra disse, nós vai rodar no 1º de abril essa porra. Mas enfim, uma coisa muito interessante que eu separei aqui também, que normalmente se espera que os autores coloquem nomes com significado, né, nas coisas que eles escrevem. Eu falei, será que Gantz significa alguma coisa? E eu pesquisei, e o negócio vem da Alemanha, esse termo. Aqui diz que é uma pronúncia antiga de Gans, que como tá aqui, significa o todo, algo em sua inteireza, né? E esse nome faz sentido também, se encaixa perfeitamente, na verdade. Porque o Gantz é essa tecnologia, mas ele é o centro da história, né? E isso é até metalinguístico. O que é a metalinguagem? É quando uma história está consciente de que é uma história, ela sabe que é uma história. Então, o negócio chama Gantz porque todos os eventos que acontecem nesse mangá eles estão relacionados de alguma forma com o Gantz. Mas enfim, vamos continuar aqui. Aí o que acontece? O Kikuchi estava lá processando tudo que contaram para ele, meio perturbado até, né, como eu disse. E porra, ele tava com informações muito bombásticas na mão. Ele tava até meio cagado, assim, dos caras tentar matar ele, eu acho. É o que dá a entender, porque toca a campainha dele, ele já cata a arma imediatamente, assim, fala: quem foi? Quem que tá aí? Abre a porta, não tem ninguém, ele sai andando no meio da rua e ele topa com o Sebastian, tá ligado? Tem essa frase aqui: em retrospecto, tudo estava indo bem demais. Ela significativa, até porque no próximo capítulo começa a catástrofe, tá ligado? Mas também por causa da cena que vai acontecer agora, que é a cena mais bugada do Gantz no quesito ninguém realmente entende o que aconteceu aqui. E nem mesmo eu, mas, como eu disse, um koan ele tem muitos elementos que a razão não contempla. Mas você consegue extrair alguma coisa dele e é o que nós vamos tentar aqui. Cara, você vai voltar ao Japão? Não, eu só preciso clarear as coisas em minha cabeça. Tem alguma coisa sobre a verdade que não ficou clara para você? Acho que sim. Algo. Qual exatamente é o problema? Então, o que está te incomodando? Eu tenho quantas explicações forem necessárias. Aí, tipo, realmente, mano, a explicação que ele pegou, você consegue pensar em vários furos se você se esforçar, né?
E aí, de repente, o cara já manda esse papo aqui. Eu tenho quantas explicações forem necessárias. Tipo assim, já tá muito estranho, porque ele era só um intérprete, tá ligado? Então, oi. E esse capítulo chama The Trickster of Berlin, o trapaceiro de Berlim. Então, você já tá na desconfiança aqui. Aí ele fala: em suma, a filha do Heinz não passa de um mero receptor, transmitindo, eu acho que aqui era o certo seria recebendo, sinais diretamente da caixa. A caixa é um conceito misticoide que não convém explicar aqui. Isso te esclarece melhor? Quem é você? Certo, que tal a boa e velha realidade simulada? Sabe, igual aquele filme, como era mesmo o nome? Aquele com Keanu Reeves. Desculpa, esqueci o nome. Ou seja, ele é ET, ele esqueceu o nome de Matrix. Você está falando japonês perfeitamente. Provavelmente ele era um intérprete alemão e inglês, né? E aí o cara simplesmente faz uma expressão sinistra aqui. E quem tem esse poder, né, de falar qualquer língua são os ET da Sala da Verdade que eu mostrei no primeiro vídeo. Você pergunta em uma língua, eles respondem nessa língua aí. Quem é você? O que é você? Aí o cara fala: alguma vez você já sentiu a presença de Deus? Você acha que Deus é como um ser humano? Que forma ele tem? Vocês perceberam, né? Aqui ele falou exatamente a mesma frase do Nurari-Ryon. Eu vou ler tudo e depois eu comento o que eu acho disso aqui. Aí ele fala: veja, olhe pra lá, observe. Pronto? 4, 3, 2, 1. E a velhinha morreu. Não é só isso, dessa vez será um carro. Aí ele fala, né? 3, 2, e aí os carros batem. Mano, olha isso. O que é você? Deus não existe? Deus não tem compaixão? As tragédias se acumulam, uma atrás da outra, sem nenhum aviso. Aqui no inglês ele fala, sem nenhum compromisso com a probabilidade. Tipo, qual é a probabilidade de acontecer tantas tragédias aqui no mesmo lugar, na mesma hora? Esse mundo não passa de um parque de diversões do diabo? Dizem que a vida é algo precioso, que uma simples vida pesa mais do que a terra. Mas será que não é mentira? Já chega, pare com isso! E aí, pra selar a merda, o cara ainda derruba um avião. E depois ele some como as pessoas do Gantt desaparecem. Então, de forma simples, para não me enrolar todo, o que eu acho dessa cena aqui? Qual que é a fita aqui? Na real, eu acho que ele tá zombando da busca do Kikuchi pela verdade. Então, tipo assim, você não gostou dessa resposta? Então que tal essa aqui? Eu tenho quantas forem necessárias. E aí aqui nessa cena ele fala a mesma frase do Nurari-Ryon, que é de um capítulo, essa frase que se chama Questionando o Questionador, tá ligado? E o Kikuchi, ele é um personagem que ele não é um jogador do Gantz. E a única função dele na obra é buscar a verdade. Então ele é a encarnação do questionador, do nosso desejo de saber o que é a parada. E nós também, né? Nós também somos o questionador aí. Tanto que nessa cena, mano, o bicho tá olhando pra nossa cara aqui. Então, como um todo, essa cena parece sugerir, assim, parece ser um comentário sobre que tipo de resposta você busca quando você está lendo uma obra, tá ligado? Porque ele também começa a fazer os questionamentos que vários outros personagens fizeram aqui. Deus não existe? Deus não tem compaixão? Esse mundo não passa de um parque de diversões do diabo? Isso aqui eu acho que o Inaba falou a mesma frase, se não me engano. E aí se a gente volta na conversa do Nurari-Ryon, a gente vai ver, mano, que o contexto é parecido. O Kato dá uma pergunta e até da forma que eu disse que a interpretação parece mais plausível, esse tipo de pergunta é irrelevante para a situação em que a gente se encontra, tá ligado? E aí isso me remete a outra cena também, que é quando eles ressuscitaram o Nishi. Porque eles ressuscitaram o Nishi simplesmente porque ele sabia muito do Gantz.
e eles acharam que seria útil ter certas respostas. E a primeira pergunta que fazem para ele, que a Reika faz, né? É: o que é a bola preta? E que ganho alguém teria em fazer isso conosco? E aí ele fala: não faço ideia. Como assim? E ele diz: e o que é a Terra, então? Que ganho alguém teria em nos ter vivendo aqui? Parece que ele só tá fugindo da pergunta, né? Mas essa questão que ele devolve aqui, que parece até meio besta ele falar isso aqui é quase a pergunta fundamental da filosofia, tá ligado? Que é: por que que existe algo e não nada? Ou seja, é quase a mesma coisa, tá ligado? Por que que foi criada a Terra e que ganho alguém teria com isso, né? Com a nossa situação aqui. E aí isso até remete ao Nikolai Fedorov, né? Que é um dos padroeiros aqui do canal, né? Que é o criador da filosofia da tarefa comum. Ele dizia que a filosofia ela só serve para confundir a mente humana, porque a pergunta mais básica dela é irrelevante e se ela for respondida, ela só vai levar a outra pergunta e que não vai cessar a inquietação de ninguém, tá ligado? Nunca. Enfim, esse parece ser o caminho dessas cenas aqui, que são koans, né? O entendimento não fecha, mas que parece encaminhar nessa direção, né? E sobre essa coisa dele provocar tragédias, causar eventos. Logo depois dele falar, né? Você já sentiu a presença de Deus? E aí ele provoca tragédias e depois ele fala assim: tragédias se acumulam sem compromisso com a probabilidade. Então é como se ele estivesse falando: você sente a presença de Deus quando as coisas estão acontecendo sem razão, digamos assim, como se fosse por roteiro, né? Dá pra entender dessa forma aqui. E muita gente interpretou essa cena também como o Sebastian falando que é Deus, tá ligado? Então, tipo, porra, é tudo Deus no Gantz agora? Pra mim, o que chega mais perto de ser Deus no Gantz é o próprio Gantz. Por quê? Porque o Gantz é uma máquina que faz tudo que os seres humanos sempre quiseram fazer ao longo da história. Tipo, tudo que a religião sempre buscou foi uma forma de vencer a morte. A religião verdadeira, né? O resto é baboseira. Uma forma de reverter a entropia. Esse é o desejo da humanidade desde sempre. O que é a entropia? É a tendência das coisas ao caos. É o que faz uma pessoa envelhecer, é o que faz uma montanha virar areia, tá ligado? E é o que vai fazer eventualmente o universo inteiro se dissolver, perder a coerência e virar nada. E a arte também, né, tem essa função de trazer ordem ao caos e tentar se perpetuar no tempo, né? E tipo, eu fiz uma escultura que vai durar gerações e pessoas podem se inspirar nela para gerar mais arte. Isso é o mais básico, o nível mais básico desse conceito, né, de a arte buscando a imortalidade. Porque além disso, a arte vai na direção de valores eternos, digamos assim, como a beleza e tal, que está relacionada com Deus, né? E como eu mostrei também o Gantz como o todo. O todo é uma descrição possível de Deus, né? Aí o que eu quero mostrar aqui nessa cena é que o que está rolando aqui? Já está no meio da catástrofe e o Kurono resolve reunir uma galera para entrar na nave dos ETs e resgatar o maior número de humanos possível. E a Tai tá lá na nave, inclusive. E aí ele recruta esse povo, né? E o carinha fala: mano, eu tô pronto para morrer se for preciso. E o Kurono fala: eu não planejo morrer. Agora podemos controlar o Gantz. Nessa etapa do mangá, eles simplesmente tinham virado parça daquele cara que fica dentro da esfera, que eu mostrei no primeiro vídeo. E aí eles descobrem que essa mecânica de jogo do Gantz, o Gantz não precisa daquilo para fazer o que ele faz. Então, tipo, você precisa matar ETs até fazer 100 pontos e aí trocar esses 100 pontos para conseguir ressuscitar uma pessoa da memória do negócio. O Gantz não precisa dos pontos para fazer isso. Ele faz porque ele foi designado para agir como um jogo. Mas ele tem esse poder livremente, entendeu? E aí nessa etapa do mangá, o cara lá de dentro da esfera falou: não, mano, vocês me falam o que vocês precisam, que eu faço, tá ligado? Então, ele tá falando aqui, ele pode nos dar infinitas armas
e nos reviver quantas vezes precisarmos. E aí o outro cara fala assim, eu estou chocado que vocês nos chamaram aqui sem saber. Aquela coisa não pode nos trazer de volta à vida ou mesmo nos curar. O que aconteceu? Os criadores do Gantz, os caras que têm o poder sobre essa tecnologia, que têm o controle dela, começou a catástrofe, eles desligaram a função de ressuscitar, de curar e de produzir armas do Gantz. Por quê? Parece escrito aqui, a crise mundial também é um jogo. Ou seja, a Terra sob ataque, os humanos correndo risco de extinção, mas ainda assim, se eles tivessem acesso ao poder total do Gantz, aí seria muito fácil. Então, aqui é uma das partes que também sugere uma metalinguagem. O mangá inteiro, ele tem uma metalinguagem, só que é bem sutil, assim. E aí nessa parte, que é o maior desafio, simplesmente os caras desligaram as funções mais fortes do Gantz, porque senão eles simplesmente iam fazer um exército deles mesmos, com as armas mais pica, e lá ia amassar os ETs completamente. Seria isso que ia acontecer, tá ligado? Aí você percebe também que os administradores do Gantz são os maiores filha da puta da galáxia, tá ligado? Porque o que aconteceu? Os humanos receberam esse sinal de graça dos alienígenas, dando uma tecnologia para a humanidade, que é tudo que a humanidade sempre quis. E aí eles simplesmente pegaram essa tecnologia e usaram para criar um jogo macabro para assistir por puro entretenimento e fazer aposta, tá ligado? E é muito recorrente na obra essa coisa de alguém estar assistindo eles. Por exemplo, o ZT no final, eles botam a galera do Gantz pra lutar contra uns bichos escroto também. Ó, zombando dos palhaços que não se intimidam com a morte. Dancem para o prazer dos espectadores. E eles ficam lá rindo. E é tipo... totalmente escroto, velho. Os bichos que eles têm que combater aqui. Então, você pensa, mas o mangá, que como eu disse, tem uma metalinguagem sutil, ele está sugerindo então que nós leitores somos como esses poderosos que estão assistindo Gantz como se fosse um reality show, ou como esse ZT aqui que aparentemente não tem compaixão nenhuma pela vida humana, tá ligado? É válida essa comparação, porque parece que é isso mesmo que eles estão comparando. E a real é que é válida a comparação, tá ligado? Enquanto o mangá, pra você e pra maioria das pessoas é só uma fonte de entretenimento, então é exatamente isso aqui. Eu li na internet, né, o Gantz, e você vê, a página em inglês tem uma seção de comentários, né? E aí você vê, começa a catástrofe, é só dor e angústia, e o povo tá zoando nos comentários, tá ligado? Então é muito isso aqui. E o que a gente faz com as obras de ficção é exatamente o que os humanos do Gantz fizeram com a tecnologia Gantz. Que é, eles pegam esse poder absurdo, divino, e transforma em uma forma de entretenimento, em um jeito deles ganhar dinheiro, tá ligado? E é como eu disse, né? A arte, ela sempre buscou transcender a matéria. Ela sempre buscou o sonho, o ideal impossível, vencer a morte. Todas essas coisas são o objetivo da arte. Realmente construir uma ponte para Deus, né? E a imaginação tem o poder de fazer isso. Essas obras de ficção que para nós são só papel com tinta, né? Como eu falei no primeiro vídeo. Eles têm o poder de fazer isso. Mas não enquanto a nossa experiência for essa aqui com eles, tá ligado? Quando a gente vê essas obras que são desdobramentos de uma força muito maior, que é a imaginação, que é uma coisa que ninguém entende exatamente o que é, mas é uma... Em si, mano, a imaginação é inerente a ela, a vontade de quebrar todos os limites. É isso que a imaginação faz, cara. E essas obras são desdobramentos magníficos da imaginação. E quando você olha para isso e só vê
uma coisa pra te entreter, tá ligado? Você tá efetivamente matando toda a profundidade que a coisa tem. Então, por exemplo, por que a gente despreza o conceito de spoiler? Porque o que é o conceito de spoiler? Não, se você me contar o que aconteceu no mangá, então eu não preciso mais ler, porque um mangá é só isso, é uma história linear assim que se você saber, pronto, acabou. É tudo o que aquilo tem a oferecer, tá ligado? O pessoal fala de ler obras, de assistir anime, séries, como se fosse consumo. Fala, não, eu não consumo esse tipo de ficção. Ou, eu estava consumindo esse mangá aqui. Mano, consumir, você consome uma maçã. Consumir implica que você come o bagulho e acabou depois. Um mangá não acaba depois de você ler 1, 2, 3, 10 vezes, tá ligado? Então, como que a coisa do Koan se relaciona com tudo isso que eu tô falando? O Koan, o mistério, ele é o que te convida a entrar na obra, a meditar profundamente no que está sendo mostrado ali, tá ligado? Que é a experiência ideal. Você pode ler o mangá como quem tá vendo por uma tela, né? Ou você pode experimentar o negócio como os jogadores do Gantz. Você pode realmente, na medida do possível, né, entrar na pele deles e experienciar o terror do Gantz quase que de primeira mão, tá ligado? E aí, como eu disse no primeiro vídeo, mesmo passando por tudo isso, no Gantz, as pessoas têm a oportunidade de atingir a gnose, de encontrar sabedoria. E com esse tipo de experiência, uma verdadeira imersão, tá ligado? Você consegue tirar sabedoria disso também, né? Então, pra encerrar aqui, galera, o objetivo do nosso canal é trazer à memória esses personagens, essas histórias. Enquanto você tá lendo, enquanto você tá lembrando deles, enquanto você tá tentando resolver o mistério, interagindo com a história, você mantém eles vivos. Você mantém esse mundo vivo. Quando você esquece e fala, vamos pro próximo, terminei aqui. Gantz está encerrado para sempre, vou ler outra coisa. Você matou esse mundo, tá ligado? Então, esse canal existe para manter a chama do mistério acesa até que ela consuma o mundo inteiro, tá ligado? Que um dia o nosso mundo possa ser engolido por esses mitos modernos que são muito melhores que o nosso mundo justamente porque a gente respondeu todas as perguntas aqui. Ou a gente pelo menos vive como se tivesse todas as respostas, tá ligado? Então, galera, tendo tudo isso em mente, na semana que vem eu vou encerrar essa trinca de vídeos sobre Gantz, simplesmente mostrando para vocês as melhores cenas de Gantz, na minha opinião, né? Que vai ser uma espécie de um devocional para encerrar mesmo esse assunto por enquanto no canal, né? Tentando mostrar, na medida do possível, toda a fodalescência desse mangá. Então é isso, galera. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comenta algum mangá que você acha que seria interessante trazer aqui. E é isso, galera. Até a semana que vem. Falou!